Olá, meninos, tudo bem? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre orações adverbiais, beleza? Todo mundo então pediu que vocês fizessem na aula passada, pedi que vocês fizessem para essa aula a atividade da página 132, 133, 134 e 135. Confere? Beleza? Então, vamos à leitura do poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal me encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto, e me queimando em teu seio, me salvo e me dando amor. Então esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade, As Impurezas do Branco, tá? É uma coletânea, foi publicado na editora Record. Beleza, vamos seguindo. Questão 1. Quase todos os versos do poema consistem em um mesmo tipo de oração. Ainda que alguma coisa, ainda que alguma coisa, ainda que alguma coisa, não é isso? Praticamente todos os versos, exceto os últimos, os dois últimos, repete o mesmo iniciozinho de verso, né? Mesmo início de oração. Então vamos lá. Qual é a conjunção subordinativa que introduz essas orações? Vamos lá? Conjunção subordinativa, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que. Beleza. Como se classificam, portanto, essas orações subordinadas? Bom, se a conjunção é ainda que é uma conjunção concessiva, e quando a gente volta ao contexto, a gente percebe sim que ela marca a concessão. Ainda que tudo isso aconteça, o eu lírico se salva, né? Me salvo e me dando de amor. Então, embora tudo isso aconteça, ainda que, mesmo que tudo isso aconteça, marcando então uma concessiva. Ela será classificada como oração subordinada, oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Letra C. Qual é a oração principal em relação a essas orações adverbiais? Bom, a oração principal está bem aqui no finalzinho. Por mais que isso tudo, ainda assim te pergunto, ainda que isso, ainda que isso, ainda que isso, ainda assim te pergunto, e que me queimando em teu seio, me salvo e me dando de amor. Então, queimando em teu seio, me salvo e me dando amor, é a principal em relação às demais adverbiais. Beleza? Vamos ler o quadrinho aqui do lado? Para que servem as orações adverbiais? As orações adverbiais estabelecem relações lógicos coesivas importantes na construção do sentido de um texto. As adverbiais principalmente. Lembra que na aula passada eu falei que elas têm a função sintática de adjunto adverbial, e esse adjunto adverbial vai trazer o mesmo valor semântico que ele traz para a oração. Né? E falei também que que o adjunto adverbial tem várias classificações por apresentarem várias circunstâncias. Então, se vocês perceberem, o advérbio ele marca muito um campo semântico. E aí, quando a gente passa para essa questão das orações adverbiais, nós também vamos ter várias orações imprimindo, pode ser exprimindo ou imprimindo, tá? Noções, sentidos diferentes. Então tem uma quantidade enorme porque elas ajudam a completar o sentido na oração principal, né? Vocês viram que a adjetiva ela completa, mas ela tem muito mais a ver com uma marcação semântica do que uma marcação, sintática do uso da vírgula, do que semântica como adverbial. A substantiva, então, é só semântica, só completa ali a oração principal semanticamente, sintaticamente, tá? Tô falando de estrutura. Já as adverbiais, ela tem um peso semântico muito grande, tá? Na avaliação do período, beleza? Deixa eu continuar lendo. Servem para inserir noções de tempo, finalidade, condição, concessão, ou ainda para estabelecer comparação, concomitância ou relação de causa e consequência entre dois fatos.
Embora as orações adverbiais sejam muito comuns na fala, alguns dos seus tipos aparecem mais frequentemente em textos escritos de acordo com a norma padrão da língua e com certo grau de elaboração das ideias. Beleza? Então fica aí, né, a curiosidade em relação ao uso das orações adverbiais. Questão 2. O emprego da expressão ainda que pode apresentar mais de um sentido. Observe, ainda que não mereças, eu te amo. Beleza? Ainda que mal me fale, você me ama? Bom, no primeiro enunciado, a expressão ainda que é típica conjunção concessiva, ou seja, tem ideia de concessão, tem ideia de algo contrário, o não merecimento, ao que se afirma na oração principal, o amor àquela pessoa. Isso não é suficiente para impedir a ação expressa na oração principal, que é amar. Agora, na segunda expressão, vamos lá, ainda que mal. O primeiro ainda que, a segunda ainda que mal. Já no segundo enunciado, a expressão ainda que mal tem uma conotação de polidez, pois constitui uma maneira educada de introduzir uma pergunta, talvez inconveniente ou fora de hora. Destaque no poema, né? Então, gente, ainda que mal significa, olha, né? Desculpe minha pergunta, mas aí introduz a pergunta. Onde é que aparece ainda que mal? Olha só, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto, e queimando em teu seio me salvo me dando. Bom, vamos ver exatamente aqui o que a questão 2 está pedindo, né? Já no segundo enunciado, a expressão ainda que mal tem uma conotação de polidez, pois constitui maneira educada de introduzir uma pergunta talvez inconveniente. Destaque no poema. Eu já voltei para o poema sem ler a letra A. Um verso em que essa expressão tem um valor concessivo. Então, o valor concessivo nós temos onde? Opa, 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 opa. Ainda que mal perguntes, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda. Bom, ainda que mal te respondas, ainda que mal te entenda, todos esses têm valor concessivo, tá? Agora vamos ao outro. E um verso em que essa pergunta tem uma conotação de polidez, indicando cuidado ao introduzir uma pergunta. Bom, aí nós temos lá no início logo, né? Ainda que mal pergunte. Certo? Certo. Ainda que mal saibas, não, ainda que mal te pergunte. Ok, o primeiro verso vai marcar essa polidez, né, para introduzir uma pergunta. Ok? Questão 3. As expressões em que estão os verbos e os pronomes empregados no poema permitem deduzir que o assunto diz respeito ao relacionamento entre duas pessoas. Aqui, pessoas gramaticais se referem aos verbos e os pronomes. Pessoal, os verbos e os pronomes, nós temos primeira pessoa, me, cadê? Ainda que mal me exprima, mal me julgue, mal me mostre, mal me veja. E tem também a pessoa com quem o eu lírico, né, a quem o eu lírico se refere. Te entenda, te encare, te furtes, te siga, te voltes, te agarre, né, te mates. Então, tá marcando a primeira e a segunda pessoa do discurso. Primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do singular, tá? Quando eu falo primeira e segunda pessoa singular, é gramatical. Quando eu falo pessoa do discurso, é quem está proferindo e com quem está sendo mantido o diálogo, tá? 4. As oscilações semânticas da expressão ainda que mal, expressando polidez ou concessão, podem estar relacionadas com o tipo de envolvimento que há entre as duas pessoas, como parecer ser um relacionamento entre seguro e equilibrado ou difícil e oscilante, justifique com elementos do texto. Então, esse ainda que mal, tem hora que parece seguro e equilibrado, tem hora que parece difícil. Então, vamos lá. Em que momento que ele se mostra no texto seguro e equilibrado? Ainda que mal lhe pergunte, ok, significa que está equilibrado. Ainda que mal responda, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas. Aí, ó, esses 3 versos já tá mostrando um desequilíbrio,
né? Ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima. Mal me exprima parece algo mais polido, né? Mais equilibrado e não desequilibrado. Que mal me julgues, que mal me mostres, que mal me vejas, que te encare, que te furte. Esses aqui têm ideia de desequilíbrio. Que te siga, que volte, que ame, que saiba, que agarre. Tem ideia de algo equilibrado. Agora, que te mate, aí é bem desequilíbrio, né? Ainda assim te pergunta e quem manda no teu seio o amor. Ok. Então, de fato, o poema vai mostrando essa oscilação entre o que mal, ainda que mal, que vai indicar ações que mostram um certo equilíbrio no relacionamento e ações que mostram desequilíbrio, como matar, ainda que te mate, né? Beleza? Tranquilo? Vamos à questão 5. Releia o último verso do poema. Nele, o eu lírico cria um paradoxo para definir sua condição sentimental, ou seja, reúne duas ideias opostas que em princípio se excluem, me salvo e me dano. Ah, ok, também tem essa marcação no poema entre o equilíbrio de salvar e o desequilíbrio de danar. Danar é se lascar, né? Eu me salvo e eu me lasco. De danar nesse sentido, né? Letra A, explique o sentido desse paradoxo, salvar e danar. Gente, o eu lírico está falando de um sentimento que é o amor. E o amor, por um lado, se ele salva e traz coisas positivas, pelo outro ele também vai trazer situações não tão positivas de se danar, de se lascar, né? Quando a gente fala que um indivíduo está apaixonado, ele vê coisas muito boas, mas também deixa de ver coisas que não são boas e acaba se lascando também. Então o texto, por falar desse sentimento amor, vai marcando o paradoxo e vai marcando o equilíbrio e o desequilíbrio. Tem hora que o amor, quando tudo dá certo, ele é extremamente equilibrado, e dá errado, aí desequilibra. Então, por isso esse paradoxo salvar e danar. Agora, lembrando a vocês, a figura de linguagem paradoxo, o que era? Quando duas ideias ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, trazendo ideia de contradição. Então eu falo, no mesmo amor que eu me salvo, eu me dano, é um paradoxo. Ou seja, eu tenho coisas boas, eu também tenho coisas ruins. Beleza? Letra B. Levando em conta os sentimentos paradoxais do eu lírico, discuta com os colegas até que ponto o título do poema é adequado. Vamos voltar ao título. Tem hora que dá uma oscilada, ele vê coisas positivas, ele vê coisas negativas, ainda que mal. Pessoal, não temos como discutir entre os colegas, né? O problema é que quando a gente diz simplesmente, ainda que mal te pergunte, parece algo polido, educado. Ainda que não seja dessa forma, o amor pode completar, parece algo legal. Mas quando a gente deixa no poema só ainda que mal, não dá uma sensação de que só tem coisa ruim? Ainda que é ruim? Ainda que seja ruim? A gente poderia mudar e tentar mostrar mais o desequilíbrio, tentar mostrar o desequilíbrio, né, de coisas positivas e negativas que o amor traz. Eu penso assim, eu mudaria o título, porque eu acho que ele vai expressar mais o lado negativo do que o lado positivo. Beleza? Tá, até que ponto o título do poema é adequado? Ele vai mostrar uma das partes do texto, que é o do, né, quando fala ainda que mal, de uma situação mais negativa. E não vai, eu acredito que o texto não dá uma dimensão tanto da questão positiva que o amor pode trazer, né? Se tivesse uma reticências aí, a gente podia imaginar, ainda que mal poderia vir algo positivo, mas só ainda que mal, eu acho que foca muito no que é negativo dentro do sentimento do amor, ok? Questão 6. O poema inicia-se com verso, ainda que mal pergunte, cuja estrutura sintática se repete por 17 versos. O 19º verso, ainda assim te pergunto, porém, quebra essa estrutura e confirma uma pergunta que não chega a ser explicitada. Levante hipóteses. Considerando-se o significado geral do texto, qual é a provável pergunta que o lírico faria à pessoa amada? Então, ainda que tudo dê errado, ele ainda te pergunta. Vamos ver o que ele ainda te pergunta. Ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto. E me queimando em teu seio, me salvo, me dando de amor. Ele ainda pergunta, né, que mesmo com todas essas coisas ruins, o amor é o que vai sobressair. Ainda que dane, que traga prejuízo ou que traga benefícios. Certo? Beleza.
A pessoa, a pergunta que a pessoa faria à pessoa amada, se ela também o ama, né? Porque ele faz, ele vê, ela não vê, ele se entrega, ela não entrega, e diante disso tudo ele diz que ainda ama. Então, acredito que a pergunta que esteja subentendida aí é se o eu lírico também a ama, o ama, enfim, ama o eu lírico, beleza? Semântica e discurso, vamos à página 133. Releia os textos abaixo, que fazem parte de uma campanha veiculada no estado de Minas Gerais, e responda as questões de 1 a 4. Não é amor quando? Campanha pela valorização da mulher, alerta para sinais de relacionamentos abusivos. Você sente que está sofrendo violência? Tão grave quanto a violência física são os ataques morais, psicológicos, patrimoniais ou sexuais. Todos são previstos na Lei Maria da Penha. Portanto, não se cale, denuncie. Procure a delegacia de polícia mais próxima ou ligue 189. Né? Aí ele tá, Polícia Civil 181, 197, políticas para mulheres. Ok. E aí tem um outro cardzinho, né? Não é amor quando você é chamada por expressões pejorativas para diminuir a sua autoestima. Bom, a hashtag não é amor quando dá título a essa campanha. Qual a finalidade da campanha? A finalidade da campanha é fazer um alerta às mulheres para não se deixarem ser violentadas de forma alguma, nem física, que é a mais visível, mas nem psicológica, enfim, psicológica, emocional, beleza? Letra B, qual a conjunção subordinativa que compõe a hashtag? Indique qual é o valor semântico. Não é amor quando, então a conjunção ela é temporal. E o valor semântico é do momento, traz a ideia de momento. Não é amor neste momento, então traz ideia de tempo. É uma conjunção subordinativa adverbial temporal, beleza? Observe o seguinte trecho do cartaz de fundo verde. Bom, de fundo verde é esse daqui. Tão grave quanto a violência física são os ataques morais, psicológicos, patrimoniais. Identifique e classifique as orações que compõem. Então, tão grave quanto a violência, tão grave quanto a violência, tá? Os ataques morais são tão graves quanto a violência é, tá? Então, esse tão quanto traz a ideia de comparação. Beleza? Então, são os ataques morais, psicológicos, patrimoniais ou sexuais, a oração principal. Tão grave quanto a violência, nós temos a subordinada por causa da conjunção. Beleza? Melhor. A violência física é tão grave quanto os ataques morais, psicológicos, patrimoniais e sexuais. É que a oração está invertida, né? Então, ficaria a violência física que está subentendido, tão grave, principal, quanto são os ataques morais, físicos, psicológicos, patrimoniais e sexuais, a oração subordinada comparativa. Beleza? Identifique e classifique as orações que o compõem. Acabamos de fazer isso. B. Reescreva esse período colocando na ordem direta com o sujeito antes do verbo e a oração principal antes da subordinada. Em seguida, conclua. A quais termos a expressão se refere a palavra grave nesse período? Ah, sim, a gente acabou de reescrever, vamos reescrever de novo, né? A violência física é tão grave quanto os ataques morais, psicológicos, patrimoniais e sexuais. Pode ter esse formato ou são tão graves... os ataques morais, psicológicos, patrimoniais ou sexuais são tão graves quanto a violência física. Beleza? Agora, se esse grave tá no singular, ele refere-se à violência física e não a esses, né, aos sujeitos aqui compostos. Beleza? A quais termos se refere a palavra grave? Sim, o que ela concorda na primeira oração, que é a oração principal, é a palavra física que está no singular. Agora, como é uma comparação, está dizendo que o ataque moral, psicológico, patrimonial, sexual também é grave.
Beleza? Então, semanticamente refere-se a tudo. Agora, por estar na oração principal, ela refere-se, né? Faz concordância, aí não é referir, é fazer concordância com a violência física. C. Discuta com os colegas e o professor, levante hipóteses. Por que o texto do cartaz foi escrito na ordem invertida? E por que nesse contexto a palavra grave foi empregada no singular? Você é chamado, tarará, tarará, não é amor quando... Beleza. Ele quer saber exatamente por que foi escrito na ordem inversa. Pessoal, quando a gente escreve algo na ordem inversa, a gente coloca na primeira posição aquilo que a gente quer dar mais atenção, né? Alguns estudiosos chamam isso de tópico. Então, a gente coloca o tópico sempre no início do período, sempre no início da frase, beleza? E aí, o foco foi para a palavra grave. Ela concorda com violência física, mas na comparação, o grave refere-se a todos os tipos de violência. Então, ele coloca, né, a propaganda, deixa a palavra grave na posição de tópico no início da frase, no início do período, para chamar a atenção do leitor. Então, ele quer chamar a atenção para a gravidade desse tipo de ação. Explique o sentido desse período no contexto da campanha. Bom, esse período, na verdade, é o que vai resumir a campanha. Olha, você precisa entender que algumas coisas, falando para a mulher, né? Você precisa entender que em alguns momentos não existe amor, que existe uma agressão. E essa agressão, ela tem que ser entendida como agressão para que ela seja denunciada, combatida, para que ela pare de acontecer. Beleza? Agora observe o cartaz de fundo azul. Vamos voltar ao cartaz de fundo azul. Não é amor quando você é chamada de expressões pejorativas e tal. O que a parte verbal desse cartaz representa? O que a parte verbal desse cartaz representa? A parte verbal, que é o que está escrito, não é amor quando você é chamada de expressões pejorativas, para diminuir sua autoestima. Então, está explicando a forma verbal, né? A parte verbal está explicando o que é considerado uma violência psicológica. É quando mexe com a sua autoestima, certo? Quando mexe com a autoestima da mulher, beleza? Beleza. Quantas orações compõem o enunciado principal desse cartaz, contando a oração principal do hashtag? Então, vamos lá. Não é amor primeira oração. Quando você é chamada por expressões pejorativas, segunda oração. Para diminuir sua autoestima, terceira oração. Beleza? Não é amor, é a oração principal. Quando você é chamado por expressões pejorativas, é uma oração adverbial temporal. Para diminuir a sua expectativa, é uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida, porque, né, some a conjunção completa e o verbo está numa forma infinitiva. Ela é final, infinitiva ela é final, reduzida de infinitivo. Beleza? Então, vamos voltar porque vocês já se perderam. Primeiro, não é amor, oração principal. Quando você é chamado, por exemplo, por expressões pejorativas para diminuir a sua autoestima, expressões pejorativas é uma adverbial temporal. E para diminuir a sua autoestima, uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Beleza? Então, vamos voltar à questão que falava sobre essa campanha em si. Tá. O que o cartaz de fundo azul tem em comum com o cartaz de fundo verde? Não, um pouquinho antes. Pulei a 3, desculpa. Agora observe o cartaz de fundo azul, acabamos de observar. O que a parte verbal desse cartaz representa? Já coloquei para vocês, uma forma de violência psicológica. Qual a relação dessa imagem com a campanha? A violência psicológica parece uma mulherzinha chorando, né? Ela tá chorando, dizendo que a violência psicológica também é uma forma de violência e também machuca. Por isso ela está chorando. Bem, quantas orações compõem o enunciado principal desse cartaz? 3, contando com a principal do hashtag, né? Que o amor não é amor, né? É a primeira principal. Letra C, identifique e classifique as demais orações.
Fizemos isso, né? Principal não é amor. Quando? Que adverbial temporal. Ai, lembra, professora? Quando você é chamada de expressões pejorativas. E a terceira, para diminuir sua autoestima, é uma oração subordinada, adverbial final reduzida de infinitivo. Questão 4. Discuta com os colegas e professor e conclua. O que o cartaz azul tem de comum com o cartaz verde? Os dois cartazes fazem um alerta, uma conscientização para as mulheres não se enganarem contra outros tipos de violência. Que não, a violência física é grave, mas a violência emocional, psicológica, sexual, patrimonial também é grave. Então está falando das formas de violência contra a mulher e tentando alertar esse público. B. Que aspectos apontados no cartaz verde é abordado pelo azul? O azul é violência sobre a violência psicológica, né? A autoestima é violência psicológica. Olha, a campanha pela valorização da mulher alerta para sinais de relacionamento abusivo. Você sente que está sofrendo violência tão grave quanto a física? É a psicológica, que é isso aqui. Então, o verde está abordando, o azul aborda a violência psicológica, exatamente, especificamente, e o verdinho aborda várias violências e também essa aqui, que é a psicológica. Beleza? Vamos um pouco mais. Para indicar que um fato é causa do outro, podemos empregar no início das orações conjunções e locuções conjuntivas. Porque, como, já que, visto que, uma vez que. E preposições ou locuções prepositivos. Por causa de, por conta de, em vista de, em virtude de, devido a, por motivo de, em consequência de, por razão de. Beleza? Vejamos alguns exemplos. Ele será dispensado da equipe porque é negligente. Ele será dispensado da equipe por ser negligente. Assim, vamos ler o quadrinho lilás. Por causa que ou por causa de. De acordo com a norma padrão, isso é uma curiosidade, atenção, na hora da redação a gente precisa lembrar disso. De acordo com a norma padrão da língua, emprega-se a locução por causa de. Em vez de, por exemplo, voltei para casa por causa que ia chover, a norma padrão recomenda outras construções, como voltei para casa porque ia chover, voltei para casa uma vez que ia chover, voltei para casa por causa da chuva, ok? Tudo bem? Então, de acordo com a norma padrão, emprega-se por causa de e não por causa que, beleza? Por causa que essa primeira construção não está na norma padrão. Pode estar em outra variante linguística, mas na norma padrão é por causa de, beleza? Observe que empregamos conjunções. O verbo se mantém na forma finita, isto é, conjugado. Empregando a preposição, o verbo da oração assume forma infinita. Reescreva as frases seguintes, substituindo a conjunção subordinativa causal por uma preposição e em seguida por como, fazendo as adaptações necessárias. Veja o exemplo. Ela abandonou os estudos porque mora muito longe da escola. Ela abandonou os estudos por morar longe da escola. Como? Aí a gente inverte. Como mora longe da escola, ela abandonou os estudos. Você tem perdido bons negócios porque é negligente. Como é que ficaria? Você tem perdido bons negócios por ser negligente. Aí perde a vírgula, né? Como é negligente, vírgula, você tem perdido bons negócios. Letra B. Os alunos do noturno foram dispensados porque faltou energia elétrica. Os alunos do noturno foram dispensados por faltar energia elétrica. E a outra forma, como faltou energia elétrica, vírgula, os alunos do noturno foram dispensados. Letra C. Fiquei com estafa porque trabalhei demais este ano. Fiquei com estafa por trabalhar demais esse ano. Próxima forma. Como trabalhei demais este ano, fiquei com estafa. Como trabalhei demais este ano, vírgula, fiquei com estafa. Letra D. Perdi a hora do jogo porque durmo muito. Perdi a hora do jogo por dormir muito. Como durmo muito, vírgula, perdi a hora do jogo. E letra E, não progride no curso porque falta as aulas. Não progride no curso por faltar as aulas. E a invertida com como falta as aulas, vírgula, não progride no curso.
Certinho? Isso aí foi tranquilo, né? Só pra gente aprender um outro uso, tá? Todas as três são causais, mas pra gente ver como é que ela pode funcionar dentro de uma redação, por exemplo. Observe agora a relação entre as orações neste período. Não saímos do hotel porque estava frio, certo? Ah, isso aqui é legal, essa relação aqui é legal. Não saímos do hotel porque estava frio. Estava tão frio que não saímos do hotel. O que ele quer dizer? Isso tem a ver com o que eu disse na aula passada. O fato é que não saiu do hotel, né? Aí a conjunção está do lado da causa e não do fato, certo? O fato passa a ser a oração principal que não saiu do hotel e o motivo é porque estava muito frio. Agora, se eu inverto a oração e passo a conjunção para outra oração, invertendo a conjunção, aí o fato passa a ser o efeito, a concessão, e o que era causal passa a ser o fato. Olha só, estava tão frio que não saímos do hotel. Então, olha para cá. Essa relação de causa e consequência sempre estará presente nas orações subordinadas causal e consecutiva. E aí, professora, como é que eu classifico? Você classifica o lado que tiver a conjunção. O lado que tem a conjunção é a subordinada tá. E aí, não sei, a gente tem que olhar o contexto, se é causal ou consecutiva. E o que não tem conjunção, a gente passa a chamar de fato de oração principal. Beleza? Então, não saímos do hotel, aqui é o fato, porque a conjunção porque está do lado da subordinada, portanto, é causal. Aqui, estava tão frio, que antes era causa, passa a ser fato, porque a conjunção está do lado da subordinada, que é classificada como consecutiva. Beleza? Veja que quando há um período com oração subordinada causal, a consequência do fato é expressa na oração principal. Por outro lado, quando há um período com oração subordinada adverbial consecutiva, a causa do fato é mencionada na oração principal. Certo? Então, vamos embora. Agora responda. No período abaixo, em que oração aparece a consequência do fato nele mencionado? Então, vamos lá. Como a seca foi muito prolongada, pessoal, isso aqui é oração subordinada por causa do como, tá? O gado das fazendas nordestinas morreu. Então, a oração que aparece a consequência é a oração principal. O gado das fazendas nordestinas morreu, porque a seca foi prolongada, ok? Então, essa primeira é causa e a segunda é consequência, tá? E o fato está aqui na consequência. Bem, nesse outro período, em qual oração aparece a causa do fato? O velhinho falava tão baixo, é a causa, oração principal, tá? Do fato. E a consequência é que nós não entendíamos. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Essa foi 135. Bom, gente, então acabamos aqui na 135, né? A outra produção de texto. Bom, pessoal, vamos lá. Fiquem atentos. Essa semana vocês já estão estudando para P2, não é? A P2 é uma produção de texto, lembrando das características do conto, tá bom? Beleza? Combinado? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!